Se eu comer comida de cachorro, eu vou ter sucesso? Parece loucura, né? Mas vou te contar uma história que talvez mude a forma como você enxerga o fracasso. Foi demitido por um jornal na época por ser preguiçoso e por falta de criatividade. Após isso, junto com um amigo, montaram uma nova empresa que vendia charges para um jornal. Essa empresa aí durou, sabe quanto tempo? Um mês. E aí eles quebraram também. Após isso, ele conseguiu um emprego no cinema local, fazendo animações para vídeo, né? E após alguns anos aí trabalhando dentro, ele conseguiu muita experiência e decidiu sair. Ele se demitiu e criou uma outra empresa. E nessa empresa, que ele começou a ir bem, ele conseguiu um cliente muito grande, um cliente bom, que queria 6 animações para eles. E aí o Walt Disney pegou um empréstimo gigantesco para entregar essas animações. Quando ele foi entregar, esse cliente falhou e ele quebrou novamente. Nessa época, o Walt Disney ficou tão pobre que ele perdeu a casa, perdeu os móveis, perdeu todos os bens e chegou a comer até comida de cachorro. Mas ele não desistiu, ele persistiu e construiu um império. Pois é, o Walt Disney. Você também deve conhecer a Disney de alguma forma, né? Eu também conhecia pelos desenhos, pelos filmes, né? Até tem o parque lá da Disney que milhares de pessoas querem ir para lá. Mas eu não conhecia essa história, que ele passou tanto perrengue que ele teve que comer ração de cachorro, cara. Eu achei isso uma história, no mínimo, interessante. E eu só descobri essa história porque eu ouvi uma frase. E essa frase era: o fracasso é a semente para o sucesso. E essa frase me mexeu muito comigo, cara. Eu já pensei sobre isso, mas não tão claramente, né? Eu já pensei que as pessoas devem persistir nos seus sonhos, mas não tão claramente. Então eu fui pesquisar sobre essa frase no Google e descobri vários e várias pessoas que tiveram vários perrengues na vida, várias derrotas durante a vida que poderiam ser consideradas fracassos, mas elas insistiram, persistiram e chegaram ao sucesso. Isso eu estou falando nomes como Oprah Winfrey, Michael Jordan, J.K. Rowling lá do Harry Potter, lá você deve conhecer ou já ouviu falar também. São pessoas mundialmente famosas. Mas trazendo mais para a realidade, até porque eu gosto de trazer mais para a realidade nossa, a gente é brasileiro, né? Que você seja brasileiro também, ou se não for, parece que pessoas assim tão grandes estão fora da nossa realidade. É até difícil a gente se imaginar no lugar dessa pessoa. Porém, trazendo para a nossa realidade, o que eu quero dizer é que o sucesso nem sempre é estar lá em cima, né? Não é sempre ter essa fama mundial. O sucesso pode ser coisas mais simples. Por exemplo, trazendo para o mundo de hoje, para a realidade, uma pessoa que você conhece próxima a você, eu duvido que você não conheça ninguém que saiu do nada e conseguiu muitas coisas, por exemplo, uma casa, um carro, uma família, conseguiu um emprego bom, conseguiu viver bem, uma pessoa que saiu talvez do interior de algum lugar e ir para uma grande capital e conseguiu sobreviver e viver a vida, né? Isso também é uma história de sucesso. Só que a gente não enxerga muitas vezes isso porque a gente acha que o sucesso é aquela coisa grandiosa, né? Não deixa de ser, também é. Mas a gente tem que entender que a gente faz escolhas, cada um tem o sucesso que quer. E a gente tem que entender isso. Às vezes essas pessoas passaram por muitos perrengues para estar onde estão hoje e você nem considera como sucesso. Só que para ela é um sucesso tremendo. Talvez ela saiu do nada e chegou onde ela está hoje, com uma casa, com uma família, com todos os filhos criados. Isso é sucesso também. Isso com certeza é sucesso. Para ela deve se sentir vitoriosa, com certeza, né? Então faça um exercício, pergunte para as pessoas próximas a você qual a história delas, o que elas passaram na vida delas para chegar onde estão, né? Esse é um exercício muito bom, porque eu fui pesquisar no Google, mas existem pessoas próximas, eu sempre escuto as pessoas mais velhas e é bom para a gente poder entender o que elas passaram e entender como elas chegaram onde elas estão hoje. Bom, e quando a gente olha para essas coisas grandiosas como o de Walt Disney ou outras coisas, por exemplo, um influencer que está mais próximo da nossa realidade, né? Muitas vezes a gente acha que foi sorte, que a pessoa chegou ali do nada. Muitas vezes a gente só olha, como diz as frases de hoje em dia, né? Que quem vê close não vê corre, né? Mas a gente só olha para o sucesso, para aquele momento que ela está lá em cima, que é o momento que a gente conheceu a pessoa, né? A gente conheceu quando ela estava lá em cima, a gente não viu toda a trajetória dela.
Todas essas pessoas passaram por muitos perrengues para chegar lá, por muitos obstáculos, por muitas derrotas, mas elas seguiram em frente. Assim, pode existir um caso ou outro aí, uma pessoa que teve sorte na vida? Pode sim. Mas a maioria das pessoas, e são as pessoas mais respeitadas, são essas pessoas que saíram do nada, começaram a construir a vida e ali passaram por várias derrotas, várias, uma seguida da outra, e persistiram, continuaram no caminho, não entenderam aquilo ali como fracasso, como se tivesse acabado a vida delas, elas continuaram, persistiram e insistiram no sonho delas. E assim elas chegaram onde elas estão hoje. E muitas vezes a gente não enxerga isso, a gente só enxerga que ela teve sorte para estar lá. Né? Então o que eu quero deixar para vocês é que o sucesso na vida não é uma trilha reta, não é um caminho reto, não é uma reta só, uma rua que você pega e vai direto. Não, ele é como se fosse uma montanha ou como se fosse um caminho onde tem vários obstáculos, várias pedras. E aí a gente tem que passar por todas até chegar lá. A não ser que você queira parar no primeiro, no segundo, terceiro obstáculo e ficar por lá mesmo, não queira chegar até o final. Eu quero chegar até o final, quero ter o meu sucesso. Eu acredito que você também queira ter o seu sucesso. Então, o que eu quero deixar para vocês é para vocês passarem por todos os obstáculos, entenderem que uma derrota não é o fracasso. É só para você continuar em frente. Aquela derrota ali não é para você parar, não é para você pensar que está acabando o mundo. Muitas vezes ali, no final das contas, você pensa no final da história. Eu gosto muito de pensar nisso, né? No final da história, eu chegar lá no final e pensar, pô, lembra quando, sei lá, eu quebrei uma empresa? Nossa, lembra quando eu quebrei a empresa? Aconteceu isso, isso, isso. Nossa, é verdade. Então, é só uma parte da história. A sua história não acabou ainda, né? Você ainda não chegou no fim. Mas o que eu quero deixar pra vocês é que vocês não podem desistir. Devem continuar em frente e perseguir o seu sonho. Você pode até mudar a rota do seu sonho, mas não apequene o seu sonho por medo do caminho. Muda a rota, muda os planos. Pô, minha meta é chegar lá, mas para chegar lá eu tenho esse caminho aqui que tá difícil e tem esses outros dois. Você pode até mudar a rota, se os outros dois vão fazer você chegar lá, mas não muda o caminho, não apequene seu sonho por medo de doer. Né? Então continue em frente e persista. Esse vídeo aqui é só um lembrete para você não desistir e persistir no caminho do sucesso.